Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima em parceria com a Bayer. Vamos para as nossas atualizações climáticas desta semana aqui no Impulso Clima. Bom, a gente observa ao longo dos próximos dias um corredor de umidade que vai ficar um pouco mais sobre a região central do Brasil, né? Pelos dois modelos, a tendência é de que essas chuvas se mantenham mais sobre essa região, com destaque para algumas áreas do Mato Grosso do Sul, que podem sim receber chuvas um pouquinho mais intensas nesse início de semana. Não descartamos a possibilidade, inclusive, de alguns temporais localizados. E esse corredor de umidade ele vai ganhar um pouquinho de intensidade em algumas regiões. São Paulo, Triângulo Mineiro podem também apresentar alguns períodos de chuvas um pouquinho mais intensas, mesmo a região mais litorânea, né, mais leste do estado de São Paulo, assim como algumas áreas do Rio de Janeiro e até mesmo Espírito Santo. Mas observe que a gente tem então nesse início de semana esse corredor de umidade um pouco mais persistente sobre a faixa central do Brasil. Então muita atenção, principalmente em algumas áreas do Mato Grosso, mesmo Mato Grosso do Sul, que podem ter algumas paralisações nos trabalhos de colheita. Mas a tendência é de que ao longo da semana essas chuvas voltem a ocorrer, mas na forma de pancadas. Tem possibilidade de chuvas praticamente todos os dias nessa faixa mais central do país, indo desde a região ali de Rondônia, algumas áreas do Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, algumas áreas ali do Tocantins, principalmente região mais sul do Tocantins, que podem ter chuvas um pouquinho mais persistentes, muita nebulosidade, atrapalhando um pouquinho os trabalhos no campo. Mas, de maneira geral, não são previstos volumes extremamente elevados, né? Então chove todos os dias, mas sem volumes muito elevados. Vale chamar a atenção também para áreas do Mato Piba, que devem receber chuvas um pouco mais abrangentes em melhores volumes durante o início dessa semana, principalmente sobre áreas do oeste da Bahia, sul do Piauí, grande parte do Tocantins. Pará segue com possibilidade de chuvas quase que diárias e algumas áreas mais ao sul do Maranhão. No entanto, a região mais centro-norte do Maranhão tendem a receber chuvas bem mais irregulares. E o Nordeste, que segue com uma tendência de tempo um pouco mais aberto. A gente tem possibilidade de chuvas ali no interior da Bahia, sul da Bahia, mas na zona da mata, interior do Nordeste, a tendência é de temperaturas elevadas e chuvas muito irregulares caso ocorram. E observem que durante a semana, né, a gente tem esse corredor de umidade e não descartamos possibilidades sobre essa faixa mais sudeste de acontecerem alguns temporais, acompanhados de ventos fortes, chuvas pontualmente mais volumosas e até mesmo queda de granizo. Então é um ponto de atenção durante essa semana com esse corredor de umidade mais voltado aqui para a região central do país. E mais para o finalzinho da semana, observem como as áreas de instabilidades ganham intensidade sobre a faixa mais centro-norte do país. Então, grande parte do Pará, Tocantins, aí sim, grande parte do Maranhão, inclusive a região mais centro-norte, tem uma condição de chuvas um pouco mais abrangentes, mesmo que com volumes mais baixos, mas uma condição de chuvas mais abrangentes, mais generalizadas sobre essa região mais norte do país, né, região norte ali do Nordeste, mais para o finalzinho da semana. E o que nos chama a atenção é uma condição de tempo um pouco mais aberto, principalmente falando do sul e principalmente falando do Rio Grande do Sul. A gente tem um início de semana aí com possibilidade para chuvas sobre a região mais centro-norte do Paraná, né, porque nós temos muita instabilidade na região. Essas chuvas vão se manter um pouco mais persistentes ali entre São Paulo, Paraná, então é uma região que pode receber pontualmente chuvas um pouquinho mais intensas, mas observem que o Rio Grande do Sul segue com uma tendência de tempo mais aberto. Até podem acontecer algumas chuvas sim na faixa mais leste, né, do estado nesse início de semana, mas são extremamente localizadas. Apenas lá no próximo final de semana, a gente está falando por volta do dia 7, 8, que a gente tem um sistema avançando aqui pela Argentina, Uruguai, e que deve provocar novamente algumas chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a gente já está falando isso ali do final de semana, início da próxima semana, tá? Então fica esse ponto de atenção aí para a região sul do país. Em relação às temperaturas, com essas chuvas um pouco mais persistentes, né, sobre a faixa mais central, a tendência é de que as temperaturas fiquem um pouquinho mais amenas nesses próximos dias.
Mas os extremos, conforme vocês podem observar, principalmente aqui, interior do Nordeste, algumas áreas do norte da Argentina, até mesmo Rio Grande do Sul, Paraguai, que seguem ainda com temperaturas mais elevadas devido a essa condição de chuvas mais irregulares. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, deixe seu comentário, ative o sininho para que você possa receber nossos próximos boletins e até a próxima! Você também pode resgatar serviços de clima com pontos Impulso Bayer. É simples e tudo pela plataforma Orbia. Não perca essa oportunidade. Acesse pelo link ou pelo código que aparecem aqui na tela.